os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amém? Senhor, desvenda os nossos olhos, Senhor. Tira o véu dos nossos olhos, Senhor. Senhor, queremos nessa noite contemplar as maravilhas da tua palavra, Senhor. Ó Deus, o teu Espírito está aqui nesse lugar, Senhor. Senhor, o teu Espírito é aquele que convence os nossos corações, Senhor. É o teu Espírito, Senhor, que traz à luz o entendimento da tua palavra, Senhor. Que a revelação das tuas palavras, Senhor, sejam alcançadas no nosso coração nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, toda distração, Senhor, tudo o que vem roubar a tua palavra seja, Senhor, impedido em nome de Jesus. E que os teus anjos estejam aqui ao nosso redor, Senhor. Queremos nos alimentar do céu, Senhor, do maná que vem do céu, da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus 7. Mateus 7, versículo 24. Hoje o tema da palavra é o firme fundamento. Amém? Vamos ler lá. Todos encontraram? Mateus, capítulo 7, versículo 24. O título é Os Dois Fundamentos. Então diz assim aqui na minha versão. Todo aquele, Jesus está ensinando, né? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Repita comigo, grande a sua ruína. Poder sentar, irmãos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Jesus fala aqui de dois fundamentos, né? E hoje a gente vai descobrir o firme fundamento. Até estranho, né? Essa palavra meio redundante, porque fundamento é uma coisa firme, né? Mas existe o firme fundamento. Diga para o seu irmão do seu lado aí, diz, existe o firme fundamento. Hoje você vai descobrir. Amém? Então vamos lá. Primeiro, vamos esmiuçar um pouquinho esse texto, que às vezes, apesar de tão óbvio, né, Jesus trazendo esse ensinamento, né, aquele que ouve, a diferença do que ouve e pratica, daquele que ouve a mesma coisa, porém não pratica, né? E aqui, primeiramente, a gente vai entender os fundamentos. E, figurativamente, Jesus fala assim, que o primeiro fundamento do homem prudente é sobre a rocha, né? Ele edificou a sua casa sobre a rocha. Então, um dos fundamentos é a rocha, né? E o outro fundamento, ele edificou a sua casa sobre a areia. Então, vamos entender o que é essa palavra, fundamento, que a gente vai esmiuçar hoje.
E eu pesquisei, né, no dicionário, fundamento é o principal apoio de uma estrutura. O fundamento, ele é o alicerce, é uma estrutura de edificação. Geralmente começa pelo fundamento, né? A casa, para ser construída, primeiro são os alicerces, né? É uma estrutura que recebe as cargas pesadas e leves. Tudo está sobre o fundamento, né? O fundamento também ele garante a sustentação e a estabilidade. Tua casa não vai ficar assim torta, nem tombando, só se o fundamento não estiver bom ou bem feito. Porque um bom fundamento é aquele que garante estabilidade. Amém? E também fundamento significa origem, firmeza, princípios, bases, e também significa aquilo que é legítimo, que é verdadeiro. Isso é fundamento. Então, vamos começar. Jesus começa ensinando os dois tipos de fundamento, que é a rocha e a areia. E primeiro ele começa dizendo: todo aquele que ouve estas minhas palavras e pratica é semelhante, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aqui, irmãos, eu queria mudar um pouquinho essa palavra casa. Não que eu vou mudar a palavra da Bíblia, né? Claro que não. Mas a casa, irmãos, ele representa a nossa vida. Porque uma casa que não tem uma vida habitando, é uma casa. É um lugar só, não é uma casa, né? Então, aqui eu quero trazer a referência à sua vida espiritual, física e emocional. Essa é a sua casa. A Bíblia diz que nós somos habitação do Senhor, nós somos casa dele. Deus mora em nós. Amém? Amém. E aonde Deus está, a vida. A vida. Você é um ser vivo. Amém ou não amém? Amém. E Deus é vivo também. Nós não servimos um Deus morto, nós servimos um Deus que vive. Então, essa casa representa a sua vida. Não só o seu lar, onde você mora, mas a sua vida com espiritual, emocional e físico. E o que acontece? É interessante que Jesus vai falando assim, olha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto, ou seja, os ventos não só sopraram, mas deram com ímpeto, com força naquela casa. E aí o que aconteceu? Só que ela não caiu, porque ela foi edificada na rocha. Amém? O fundamento dela, a edificação dela, estava no lugar certo. Estava na rocha, permaneceu em pé. Aconteceu todos esses fenômenos, né? Aconteceu todas essas situações. Independente das situações, a casa permaneceu em pé, porque havia sido edificada na rocha. E aqui eu quero dar exemplos de pessoas que edificam a sua casa na rocha. Quem são elas? São pessoas que temem ao Senhor. Porque quando as pessoas temem ao Senhor, elas fazem escolhas corretas, como esse homem prudente. E também elas colhem os frutos. E o interessante é que a pessoa abençoada, ela não fica sendo abençoada, ela não fica contida nela. Ela abençoa, ela transborda, ela alcança os que estão ao seu redor. Então,
O material que esse homem prudente utilizou foi uma rocha. Ele edificou a casa dele numa rocha. Esse foi o fundamento, não esqueça. O próximo homem diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, Jesus está falando isso, é comparado ao homem insensato. E aí o homem insensato, ele ouve e não pratica os ensinamentos de Jesus. E edificou a sua casa onde? Ele fez a escolha errada. Ele edificou a sua casa na areia. E o que aconteceu? Aconteceu as mesmas coisas que aconteceram com o homem prudente. Veio a chuva, o que a chuva faz? Molha. Veio a enchente, transbordou os rios, né, como diz aqui a minha versão, inunda tudo, bagunça tudo. E ainda veio a tempestade que trouxe a desorganização. E ainda veio a força. Não bastando os ventos, a tempestade, ainda veio a força contra aquela casa. E o que aconteceu com aquela casa? Ela caiu. E a Bíblia diz que grande foi a sua ruína. Porque ele havia edificado a casa dele sobre a areia, um material que não é resistente a esses fenômenos e um material não apropriado. E quem são essas pessoas? São aquelas que ouvem a mesma palavra que o homem prudente, mas não pratica. E ainda fala assim, é interessante que ele ainda fala assim, grande é essa ruína. Sabe por quê? Eu fiquei pensando, imagina assim uma pessoa viciada em drogas, não sei, alcoolismo. Irmãos, uma pessoa que vive uma vida assim, não é só ela que é destruída assim. Não é só ela que é afetada, o seu físico, as suas emoções, o seu espírito, mas as pessoas que estão ao redor dela são afetadas. Assim como o homem prudente que edificou sobre a rocha alcança, abençoa outras pessoas ao seu redor, faz com que as pessoas permaneçam em pé, firmes, porque ele edificou a sua casa sobre a rocha. O contrário acontece com o homem insensato. Ele não só destrói a sua própria vida, mas aqueles que estão ao seu redor são afetados. Então aqui vai uma dica valiosa que Deus trouxe ao meu coração. Normalmente, quando você vai construir uma casa, você sabe que é muito dinheiro, né? É muito gasto. Não falta coisa para fazer. Só que quem poupa nos materiais, no alicerce, na construção do alicerce da sua casa, toda a sua estrutura ficará totalmente comprometida. Né? Aquele que poupa no alicerce, no fundamento da sua casa, compromete toda a estrutura. E aí a sua casa fica o quê? Fadada à ruína, à grande destruição. Todavia, quando nós investimos pesado no alicerce da nossa casa, com qualidade, bem feito, o que vai acontecer? Pode vir os fenômenos, eles podem trazer desordem, tirar tudo do lugar, eles podem atingir nos dando trabalho de colocar tudo de volta, mas jamais nós seremos destruídos. Jamais a nossa casa vai desabar, porque o fundamento foi bem construído, o fundamento ele foi bem investido, você não poupou lá. E aí, Andressa, como é que a gente não poupa, né, nos fundamentos? E faz com que a gente permaneça em pé, né? Quando o fundamento é bem feito, a estrutura permanece em pé, resistente.
E o interessante é que o fundamento ele recebe as cargas e garante estabilidade. Então, invista no material excelente e a sua estrutura não será comprometida. E que material é esse, irmãos? Jesus já deu a dica aqui, qual é o material. Invista pesado nesse material. Esse material, irmãos, é ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Esse é o material que precisa estar no seu fundamento. E você precisa investir pesado nele. Não poupe, nem economize, mergulhe profundamente, que sua casa, sua vida pode ser atingida, mas não destruída. Sua edificação permanecerá em pé. As tempestades da vida acontecem com todo mundo. As chuvas, as enchentes, se você for perceber, tudo na natureza também, as plantas passam por essa fase, né? A fase do inverno, difícil, seco, não aparece nada. As folhas, eu tive a oportunidade de morar lá em Portugal, as árvores ficavam mesmo só um talo lá, mas elas estavam lá, firmes. Passava aquilo, de repente vinha. Aí vinha o inverno, depois a primavera, vinha chegando as flores, e de repente aquela árvore que não tinha nada já estava frondosa e dando fruto. Então, tudo na nossa vida há esse tempo. Jesus falou assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Amém? Se o seu fundamento for bem resistente como a rocha, você não vai ser destruído. Amém? Você vai permanecer em pé. Então, vamos lá. Até aqui eu falei um pouco de estrutura, né? Falei das estruturas, ouvir, conhecer a palavra de Deus e praticar. Essa foi a dica que Jesus deixou para a gente. Deu para a gente, né? Agora a gente vai falar sobre o firme fundamento. Então, até aqui eu falei de estrutura, de material e eventos sujeitos, que são as chuvas, as tempestades. Todo mundo na vida passa. Agora eu vou falar de um firme fundamento, que é um ingrediente especial, que, como eu falei no início, parece até redundante. Firme fundamento, porque fundamento já é uma coisa firme, né? Como a gente viu na definição. Mas é algo essencial e que faz toda a diferença. Alguém lembra na Bíblia o que se refere ao firme fundamento? Vamos lá. Alguém lembra? É uma palavra pequenininha. A fé. A fé, a Bíblia fala que a fé, ela é o firme fundamento. Se o fundamento já é firme, a fé é o dobro. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é a fé. Esse é o ingrediente que não pode faltar no seu fundamento. Amém? Só que não é uma fé em qualquer coisa, irmãos. É uma fé em Cristo. Como Jesus fala aqui, aquele que ouve estas minhas palavras. Minhas palavras. Os ensinamentos de Jesus. A nossa fé precisa estar baseada nos ensinamentos de Jesus. E isso é o ingrediente essencial para que o nosso fundamento permaneça firme. Amém? E a gente vai ver aqui que a Bíblia, abra lá sua Bíblia em Hebreus 11, a gente vai dar uma passeada aqui nesse capítulo, que é fantástico.
Mas a gente não vai ler todo, só umas partes. Esse é o ponto número 2, tá? O firme fundamento. Olha o que a Bíblia diz no versículo 6. Alguém pode ler para mim? Hebreus 11, 6. Amém? Quem quer andar com Deus? Amém? Você precisa de fé. É o ingrediente essencial. Se você quer agradar a Deus, você precisa de fé. Você precisa acreditar que Ele é todo poderoso, que Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E Ele é o fundamento, né? Ele é o firme fundamento. Então, essa fé, a fé que é o firme fundamento, a fé em Cristo, é o que vai te permanecer em pé. É o que vai te fazer escolhas, né, que agradam a Deus. E o primeiro ingrediente, como eu falei, é a fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Não tem como. O próximo ponto, eu quero dar exemplos de duas pessoas que me chamaram muita atenção na palavra de Deus. Nesse mesmo capítulo, irmãos, que são exemplos de pessoas que tinham um firme fundamento. Hebreus 11, 17 a 19. Diz assim, ó. Olha como inicia. Como é que inicia? Pela fé. Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso. Repita comigo, Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, e de onde também figuradamente o recobrou. Amém? Pela fé, Abraão, diante de uma situação extremamente difícil, irmãos. Abraão caminhou 3 dias, ele foi entregar o seu filho. Ele demorou anos esperando esse filho. Imagina a promessa, aquilo que ficava no seu coração balbuciando. Deus me prometeu, vai acontecer. E de repente, depois de uma longa trajetória, né? Depois de anos e anos, a promessa se materializou. O filho chegou. Olha a alegria. Glória a Deus, né? E aí Deus me entrega o filho. E Abraão é fantástico. É só pela fé mesmo, irmão. Ele caminha 3 dias. Quando ele chega no local, ele diz para o servo, olha, fica aí. Fica aí que eu vou levar, vai eu e o menino só. Porque imagina, se ele leva o servo vai ser o primeiro. Não faça isso, pelo amor de Deus. Só que sabe o que é interessante? É que essa situação difícil de entregar a promessa que havia esperado por muitos anos, e como se não bastasse, além de entregar a promessa, irmãos, era o único filho que ele tinha com Sara, com a sua esposa. Então, se já estava difícil entregar a promessa, imagina tu entregar o único filho. E filho já é uma coisa que já dói, mano. Já dói, né? Se for 1 ou 2 ou 3, já é filho. A palavra filho já mexeu, dá uma dor assim. E aí ele ia entregar o único filho. Deixa eu dizer para você,
apenas um firme fundamento poderia suportar tamanha missão. Apenas um firme fundamento poderia suportar tamanha missão. Apenas a fé. Era a única coisa que Abraão tinha. A fé em Deus. E como a gente leu, ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Chegou, olha, eu me arrepio todinha. Que isso é fantástico, irmãos. Sabe o que acontece? O diferencial é que pela fé, Abraão acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele dos mortos. Isso é tão tremendo porque nos mostra que a promessa não era maior e nem mais valioso do que aquele que prometeu a Abraão. Nenhuma conquista nessa terra, nem mesmo um filho, é mais valioso do que Deus. E é pela fé. Abraão foi lá e entregou, dizendo: nem meu filho é mais valioso do Senhor que me prometeu ele. Só um firme fundamento, irmãos. Amém? Abraão não tinha a Bíblia. Abraão não tinha o Espírito Santo dentro dele. Abraão tinha a voz de Deus. Foi suficiente para ele ir para uma missão. Outro que a Bíblia diz aqui, em Moisés, vamos lá, no versículo 24. Diz assim, olha aí na sua Bíblia. Pela fé, nunca esqueça mais da fé. Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, que contemplava o galardão. Porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme. Repita comigo, permaneceu firme. Como quem vê aquele que é invisível. Aleluia, irmão. Dê um aleluia aí, bem forte. Olha o que está dizendo aqui. Permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Isso é fé. Eu estou vendo um Deus que é invisível. Isso é fé. Amém? Moisés agiu assim. Então Moisés, que a gente acabou de ler, preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Considerou maior riqueza em Cristo do que os tesouros do Egito. Os olhos dele estavam nas riquezas de Cristo. Você que consegue entender isso? Vamos lá. Vamos dar uma passeada. Moisés, ele foi criado num palácio. Ele não foi criado numa casa simples ou numa casa rica. Ele foi criado num palácio.
cheio de mordomos, cheio de um monte de gente que podia servir ele, cheio de joias, joias e joias e joias, tesouros, coisas ricas. E diante disso, irmãos, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir desses prazeres. Ele preferiu os tesouros do céu, os tesouros de Cristo, do que os tesouros do Egito. Ele abandonou o Egito. Isso é tremendo. Sabe por quê, irmãos? O Egito, ele representa para a gente o mundo. E o mundo precisa ser abandonado por nós. Porque a riqueza de Cristo nem se compara com os tesouros que há nesse mundo. Não chega nem aos pés. Não chega, não digo nem aos pés, nem ao pó, sei lá. Que a riqueza de Cristo é algo indescritível. Não tem como comparar. Porque a nossa mente, o nosso entendimento é muito raso diante de Deus. Imagina diante das suas riquezas. Então, Moisés preferiu isso. E ele não ficou com medo da fúria do rei. Imagina alguém poderosíssimo na altura, seria o rei, que poderia mandar matar ele, como tentou, né? Mas ele não ficou com medo. E aí o que a Bíblia diz? Ele permaneceu firme. Permaneceu firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Isso aí é magnífico, irmãos. Eu confesso para vocês que eu fiquei extasiada com a palavra de Deus. Assim, eu estava ruminando, sei lá, já estou há semanas essa palavra. Só quem escolhe, só quem faz essas escolhas que parecem loucura para o mundo, é quem tem o firme fundamento. É quem age pela fé e consegue ver o Deus invisível. Pelos olhos da fé, eu contemplo o Deus invisível. E a riqueza dele é muito mais poderosa do que o que os meus olhos podem ver. Que era a única coisa que ele podia ver. Eram os tesouros do palácio, ele via com os olhos dele. E hoje em dia, o mundo está muito ruim. As pessoas trocam por pouco. Às vezes a gente fala, vende até a mãe que é a figura mais importante, por pouco. O pecado é totalmente destrutivo. E o diabo engana muito. Sabe, irmãos, o diabo ele quer roubar a nossa fé. E ele quer fazer com que os nossos olhos estejam naquilo que a gente vê. Só que quando a gente entende que a gente pega a palavra de Deus, que é o firme fundamento, é aquele material para o nosso fundamento, né, para a nossa estrutura, para o nosso alicerce, quando a gente investe pesado em ouvir a palavra de Deus, em praticar a palavra de Deus, o diabo não vai conseguir roubar a nossa fé. E nem nos iludir e enganar com os tesouros do Egito, com as riquezas desse mundo. Amém? E o próximo ponto, depois de... olha, irmãos, eles eram pessoas normais, igual eu e você. Não tinha nada de diferente. A única coisa que eles fizeram foi, pela fé, obedeceram a Deus. E Moisés, olha, eu abro mão porque eu quero o Senhor. Ele abriu mão do palácio, né? E você, o que precisa abrir mão?
O que você precisa abrir mão para ter a excelência de Cristo dentro de você? O último ponto diz, como é que eu posso construir esse fundamento? Andressa só está falando de fundamento. Irmão, eu quero que você saia com essa palavra na cabeça. Fundamento, firme fundamento e fé. Primeiramente, como construir um fundamento? Vamos ler lá em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Alguém lê aí que eu vou já abrir no próximo, Hebreus 4, 12. Vamos lá. Romanos 10, 17. Um irmão corajoso aí para ler, me ajudar. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pelas palavras. Amém? Em outras versões diz, e a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Você quer mais fé, irmãos? Ouça a palavra de Deus. Hoje está sendo depositado no seu coração fé, porque você está ouvindo a palavra de Deus. E quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais eu tenho fé. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais é depositado fé no meu coração. O próximo, essa é a primeira forma, ouvir. Como construir o fundamento? Vamos lá. Segunda, conhecer a palavra de Deus. Abra lá comigo, se você puder, mas eu já vou ler. Hebreus 4, 12. Diz assim, portanto, ou porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Isso é vida. Isso é um organismo vivo. E ela vai e penetra no mais profundo do seu ser. Nenhum psicólogo vai conseguir atingir aonde a palavra de Deus atinge. Nem mesmo o seu coração dentro de você. Porque o seu coração é enganoso. Mas a palavra de Deus, ela consegue discernir o profundo dos pensamentos, dos seus pensamentos. Né? Ela fala que discernir os propósitos, os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é totalmente apta. Ninguém vai conseguir atingir o que a palavra de Deus atinge em nós. Ninguém. Então, você quer construir um fundamento? Ouça a palavra, conheça a palavra, deixe ela penetrar dentro de você. E começar a fazer uma espada, ela vai começar a cortar. Que não tá bom, vai começar a ter que mudar. Tem que ser transformado. O próximo, praticar. Praticar essa palavra. A gente viu que a diferença entre o homem prudente e o homem insensato é a prática. Você ouvir não é suficiente. Agora, você ouvir e praticar, você vai permanecer firme. Você ouvir. Porque quando a gente ouve, a gente acaba conhecendo, né? Você vai ouvindo, você vai conhecendo. Mas também conhecer é você sentar e começar a ler, comer a palavra. E praticar ela, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir a força, o ímpeto contra a nossa casa. Jamais seremos destruídos. Vai bagunçar tudo, bagunça. Mas eu estou em pé. Minha casa não foi destruída. Minha vida não foi destruída. Então, irmãos, não resista à palavra de Deus. Moisés e Abraão não resistiram à palavra de Deus.
Abraão poderia dizer, ai Deus, o Senhor me prometeu, eu esperei tanto tempo. Vamos tentar negociar aí, vamos? Não. Ele só falou assim, ó, eis-me aqui. Eu nem sei o que eu vou fazer, mas eu já estou aqui. Eis-me aqui. Moisés, não quero nem negociar. Ai, Senhor, não dá para me ficar aqui no palácio e tal, eu tento fazer as coisas daqui de dentro, o jeitinho brasileiro, às vezes, que nós somos mal conhecidos por causa desse jeitinho brasileiro, que às vezes é de burlar as coisas, né? Às vezes até é o pecado, né? Não está fazendo a coisa bem feita. Vamos fazer um jeitinho. E aí, Moisés não negociou. Eu abandono, sai daqui o mundo, eu vou seguir Cristo, meu alvo é Ele, meu alvo é as riquezas de Cristo, não essas coisas aqui que eu estou vendo, não é essa não. Então não resista à palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, porque só assim a sua casa, a sua família, a sua vida permanecerá em pé, diante das difíceis circunstâncias da vida, pela fé no firme fundamento. Assim como esses homens que tiveram desafios grandes, difíceis, não foram fáceis, mas eles, pela fé, conseguiram. Pela fé, eles não abriram mão do fundamento, que é Cristo. Amém? Então, irmãos, eu nem sei que horas são aí, pastora. Eu estou sem relógio. Eu queria compartilhar com vocês, ainda tem um tempinho. Logo quando eu me converti, o primeiro livro que eu fui ler foi Provérbios. E eu falei assim, olha, mano, tá difícil ser cristão. Tá muito difícil. Conseguir viver tudo isso aqui está muito difícil. E aí, como era nova, né, a gente... o novo convertido, ele é muito ainda... Ele vê que as coisas parecem que dependem só dele, entendeu? E, na verdade, existe toda uma equipe. Existe a palavra de Deus, existe o Espírito Santo, existe a igreja... Tu tem toda uma rede de apoio, né? Que Deus deixou para a gente. O Espírito Santo, que é o nosso consolo, nosso consolador. Então, logo quando eu li, eu me assustei. Eu falei, mano, tá muito difícil. E depois que eu aceitei Jesus, parece que piorou. Porque era muita luta. Que, assim, meu pai... Não queria deixar eu ir para a igreja, me chamava de falsa, minha família toda não quis mais saber da gente. E ele dizia que ele ia tacar fogo na igreja, enfim. E eu dizia, meu Deus do céu, aceitei Jesus e a coisa está pegando fogo, o que eu faço? Só que era interessante, irmãos, que as coisas estavam difíceis. Aí meu irmão, se caísse um lápis, tu não é crente, porque eu tinha uma mania de chamar palavrão. E aí era difícil, às vezes saía e eu não conseguia. E aí meu irmão dizia, tu não é crente? Tu não é crente? Ai, eu disse, meu Deus, como é que é difícil isso. Só que o mais interessante era que eu participava muito da igreja. E aí, quando eu ia nos retiros, né, eu lembro que as palavras que eu ouvia ficavam no meu coração. Uma delas era, bem-aventurados sois vós quando perseguirem, injuriarem. Eu saía de lá, mano, pode falar mal, que eu estou bem. Eu já tenho uma palavra, entendeu? Então, isso aí foi me alimentando e me ajudando a permanecer firme em Cristo, sabe? O Evangelho, a palavra de Deus só é possível ser praticada porque Jesus veio. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E quando você tem esse entendimento, você precisa... Por isso que a gente diz, venha para a igreja... Seja discipulado,
Você precisa dessa rede de apoio para permanecer em pé. Para permanecer em pé, irmãos. Porque, primeiro, o mundo quer te derrubar. O diabo quer te derrubar. A tua carne quer te derrubar. E as difíceis situações, as tempestades da vida também querem te derrubar. Como é que você vai permanecer em pé? Sozinho? Não. É só através do firme fundamento que é pela fé em Cristo, é pela palavra de Deus e é pela rede de apoio que Deus deixou para você e para mim. O Espírito Santo, o discipulador, e assim a gente vai caminhando. Amém? Então, o firme fundamento é muito importante na nossa vida, né? A fé em Cristo. E aí, tanto é que o meu pai falava tão mal que eu casei com o filho da pastora. Então, aí ele engoliu. Não teve jeito. Mas foi muito bom assim ver. E eu lembro que logo quando eu aceitei Jesus, na minha trajetória, a coisa que eu mais queria, primeiramente, na igreja, eu queria aprender todos os louvores. Então, eu queria ficar naquele, nem era o datashow, era o retroprojetor. Só que para mim ficar no retroprojetor, eu tinha que saber os louvores, né? Fulano. Então, esse era o meu maior desafio. Aí depois, irmão, isso aí já nem foi mais desafio, já foi outras coisas e outras coisas. Então, você vai crescendo. Aí, de repente, estou aqui, né? Você vai crescendo em Deus, entendeu? Então, nenhuma circunstância é suficiente para abalar a sua... Tá bom. Para fazer você desistir. A gente viu os ensinamentos aqui de Jesus. Nada é suficiente para fazer você desistir. Apesar de todas essas coisas. Amém? Então, não esqueça. O André falou aqui um pouquinho. A gente tem vivido esse tempo que a Clarice está passando com essa má formação no coração. Irmãos, é assim, eu confesso para vocês que tem sido difícil. Foi difícil aceitar isso, ouvir, porque eu nunca tinha tido nenhum problema na gravidez, nem nada. E também ela não tem nenhum sintoma. Então, é difícil, mas eu falei assim, isso aí não vai me deter, não. Agora que eu vou avançar e orar e pela fé. Pela fé tu está curada, pela fé se tiver que fazer o procedimento tu vai fazer, pela fé vai dar tudo certo. Para que o nome dele seja glorificado. E eu sempre falei no meu coração, eu falei, Deus, o Senhor ama mais ela do que eu. O Senhor foi quem me deu ela. Então, ela é tua. O Senhor quem formou ela, foi o Senhor quem criou ela, então está nas tuas mãos. Então, as coisas querem tentar roubar a nossa paz, mas em Cristo a gente permanece firme. Amém? E um dia eu vou vir aqui dizer para vocês, e eu já estou agradecendo a Deus, porque Ele já faz grandes coisas. O milagre já começou a acontecer, porque é difícil diagnosticar isso quanto criança. Normalmente se diagnostica quando tem 30 e poucos anos, quando já o coração já penou bastante, né? O coração vai tentar compensar, então ele vai trabalhar muito. E para mim isso já é um milagre, já começou o milagre, entendeu? Então, nenhuma circunstância vai paralisar a nossa fé. A gente tem que avançar. E aí eu até falei assim, o pastor começou o ano já dizendo, irmão, tem muita luta, muitas lutas, né? E às vezes, misericórdia. Não, irmão, seu firme fundamento precisa ser provado. Você quer crescer, você quer ser aperfeiçoado? Vá em frente, coragem diante das lutas, diante das dificuldades. A gente olha para Jesus, ele não é o autor e consumador da fé, é aquele que cria todas as coisas, é aquele que traz a existência. E faça como Moisés, permanecer o quê?
firme, olhando como se estivesse vendo o Deus invisível. Amém? Levante-se no seu lugar. Senhor, feche seus olhos. Senhor, nós permanecemos firmes, Senhor.